Olá, sou Marcela Freitas Paz, editora do canal de conteúdo Comunicação Interna Transforma. Esse é o Dialogue Talks, programa que aborda temas de interesse para profissionais de comunicação interna e recursos humanos, como engajamento, experiência do colaborador, negócios e pessoas. Que tal assistir ou escutar os outros episódios no nosso canal, no YouTube ou perfil no Spotify? Aproveita para seguir, curtir e compartilhar, hein? No episódio de hoje, vamos falar sobre como fazer uma boa comunicação interna no setor do agronegócio. Imperdível, né? Para falar sobre o assunto, convidamos Luciane Reis, que conta com mais de 20 anos de experiência e hoje é Head de Comunicação Interna para a América Latina na Nutri. Formada em jornalismo e com mestrado em comunicação organizacional pela USP, Luciane construiu sua carreira no agronegócio e indústria de alimentos e foi responsável por liderar mudanças significativas na comunicação interna e externa na comunicação corporativa do Brasil, com foco na gestão de crises, reputação, relacionamento com a imprensa, comunicação com funcionários e alta liderança. Luciane, seja bem-vinda ao Dialogue Talks. É uma honra te receber. Obrigada, Marcela. Obrigada, Dialogue, por essa oportunidade, espaço por falar com esse tema apaixonante, que é comunicação e comunicação no agronegócio, né? Atuei minha vida toda no agronegócio e falar de comunicação no agro é uma coisa que realmente, além de despertar nosso interesse, é extremamente importante, né? Um setor aí que vem trazendo cada vez mais resultados para a nossa economia, é tão importante para o nosso Brasil, né? Perfeito, é isso aí. Então vamos lá, a primeira pergunta. Quais são os grandes desafios enfrentados pela comunicação interna no agronegócio, na sua opinião? E na Nutri, quais são os maiores? Vamos lá, quando a gente fala de desafios, eu acho que desafios na comunicação, eles são em todos os setores, né, em todos os segmentos. E a gente acompanhou no agronegócio, eu que já atuo no agro há mais de 20 anos, a gente acompanhou uma evolução, né? Obviamente que o agronegócio sempre teve sua relevância, mas sempre foi um setor que, tanto do ponto de vista de comunicação e marketing, tinha ações mais tímidas, mais low profile, mais tradicional, são palavras que naturalmente a gente vê associadas ao agro. Claramente, quando a gente começa a perceber, né, há uns 15 anos, a questão reputacional, sustentabilidade, questões ligadas à própria imagem da corporação e como é que ela era vista e percebida pela sociedade, isso começou a ter uma relevância diferente para o agro. Ele começou a perceber que não bastava só fazer, precisava se comunicar de uma forma mais efetiva, de uma forma um pouco mais profissional, né? Hoje, quando você pega a comunicação no agro, seja do ponto de vista interno e externo, você vai me ver falar um pouco disso. Quem trabalha comigo já sabe, eu não gosto muito desses conceitos de interno e externo, porque, para mim, comunicação cada vez mais é integrada, né? É aquela comunicação de dentro para fora. Não adianta fazer fora se não tiver eco dentro. Não adianta você fazer dentro se você também não estiver construindo com outros stakeholders externos de uma forma consistente. Acho que essa é a palavra. Mas o agro trouxe essa importância, né, resgatando um pouco desse momento, tanto do ponto de vista de comunicação e marketing, começou a perceber que precisava atuar de uma forma diferente. Então, veio se profissionalizando, veio se abrindo para outras áreas, né, sustentabilidade, relações governamentais e comunicação, integrando esses processos e vendo a importância da gente não só contar para essa sociedade, mas educar essa sociedade nesse processo, né? Eu acho que a gente tem hoje noção da importância que os agricultores e as agricultoras têm para todo o país, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista realmente da coisa mais básica que a gente tem, a alimentação. E a gente nota que as empresas hoje, nas diferentes etapas da cadeia produtiva, têm um papel extremamente importante. E elas têm que atuar, sim, junto à sociedade, em discussões de temas relevantes. Então, isso fez com que a gente tivesse que atuar de uma forma diferente. E a comunicação interna não pode, obviamente, dentro dessas empresas, teve que acompanhar um pouco esse movimento, né? E quando a gente fala de comunicação, qual que é primordial? É de que isso seja de fato um diálogo, né? Que isso seja de fato um canal de mão dupla, que a gente possa não só falar aquilo que a empresa precisa informar ou falar, assim como a gente está apto a ouvir, que eu acho que hoje é um dos maiores, quando você me pergunta hoje, qual é um dos maiores desafios? Eu acho que a gente avançou muito do ponto de vista de tecnologia, tem muita coisa disponível, o céu é o limite, mas quando a gente fala da comunicação no seu conceito básico, eu acho que hoje a gente vive um excesso de informação. As pessoas, eu costumo brincar que a moeda mais preciosa que a gente tem hoje é a atenção dos nossos colaboradores. Atenção mesmo,
porque a gente está competindo com redes sociais, a gente está competindo com N canais externos que têm uma velocidade e um nível de atenção e de interesse muito grande. Então, como é que a gente se insere nessa conversa? Como é que a gente se faz ser percebido e faz ter atenção? Então, hoje, acho que o maior desafio da comunicação hoje é ser relevante e é ser, de fato, um canal que escute as pessoas, que funcione realmente como uma via de mão dupla. A gente percebe hoje que as organizações, por muito tempo, ficaram focadas em soluções tecnológicas e, de vez em quando, a gente volta lá para o básico, né, que é como é que a gente está se comunicando? A gente está, de fato, ouvindo as pessoas? A gente está praticando uma escutativa? A gente tem canais para que a gente possa retroalimentar a nossa liderança? A gente tem, de fato, canais que nos possibilitem ouvir e tornar essas sugestões, comentários, enfim, como parte, né? Hoje, a área de comunicação, eu vejo ela muito mais como uma grande articuladora, uma conectora, do que simplesmente alguém que produz e faz gestão de canais. Né? Gestão de canal hoje está muito mais, para mim, é o fim, né? Não é, né? Eu diria que é o meio, não é mais o fim, e está ali muito numa discussão mais tática. Eu diria que hoje nós somos grandes articuladores para entender como é que a gente consegue influenciar. Então, o maior desafio, acho que hoje, é realmente ter canais que nos possibilitem escutar essa organização, para que a gente possa fazer uma comunicação fluir, realmente pensando no conceito de diálogo mesmo. E na Nutrim não é diferente. E na Nutrim, adicionalmente, por ser varejo, que é um setor que está extremamente presente, tanto no campo quanto em lojas, ali, né, tem que estar lado a lado do agricultor, a gente ainda tem o pessoal administrativo, ou seja, não muito diferente de todas as empresas do agro, um público muito heterogêneo. O que traz essa dificuldade? Como é que eu falo com essa massa toda? Eu tenho que ser uma pequena parcela da minha população que tem acesso ao e-mail, à intranet, que são canais mais tradicionais. Mas eu tenho meu time de campo, eu tenho meu time que está em loja que não tem essa rotina. Como é que eu insiro essas pessoas? Como é que elas fazem parte? E hoje essas pessoas, elas fazem a sua própria gestão das redes sociais, né? Então elas sabem postar uma foto, uma chamada, elas já fazem isso naturalmente. Então a gente está muito mais para instrumentalizar e criar canais que possibilitem com que essas áreas dentro da organização se conectem, trabalhem em colaboração, que a gente consiga trabalhar esse orgulho de pertencer e missão, visão, valores de uma forma muito mais interativa. Então acho que o desafio hoje é como é que a gente conecta todos esses diferentes públicos, né, ao torno do que é essa Nutrim, essa voz da Nutrim, como é que a gente traz essa voz e como é que a gente faz com que essa comunicação aconteça de uma maneira fluida. E a gente passa a ser a área que faz a gestão de todo esse processo, muito mais instrumentalizando e dando condições para que as áreas façam sua própria comunicação. Né? Perfeito. Agora eu quero falar sobre o Conecta. Como o Conecta, que é a plataforma multicanal da Nutrim, desenvolvida pela Dialog, ajuda a lidar e vencer esses desafios? E qual é o impacto de uma ferramenta como essa no negócio? Vamos lá, quando a gente começou a pensar a comunicação na Nutrim, a gente de cara lidou com a questão de parte dos nossos colaboradores não tinham acesso ao e-mail. Então, esse foi um grande, diria, um bloqueio. Né? Como é que a gente vai fazer essa comunicação chegar? Como é que a gente vai ouvir essa organização se eu não estou conseguindo nem atingir essas pessoas que estão distantes da gente hoje? Então, quando a gente pensou na solução, e muito experimental ainda, de trazer o Dialog, que a gente carinhosamente chama de Conecta, a gente pensou o seguinte, bom, como é que eu vou trazer essas pessoas para esse contexto? Como é que eu quero uma ferramenta simples, com funcionalidades que não sejam muito complicadas e que não seja mais algo que ele tenha que atualizar ou se manter informado, ou seja, dentre todos os canais que ele já tem que acessar e manter atualizados. A gente não queria que isso fosse um peso. Então, a gente inseriu o Conecta como nossa principal plataforma de comunicação interna, justamente para que a gente pudesse comunicar o nosso colaborador no campo, nas lojas, na área administrativa. Claro que áreas mais administrativas e mais operacionais tinham uma comunicação mais offline, mas a gente achou importante que essas pessoas, principalmente no momento em que a gente estava constituindo a Nutrim no Brasil, né, como uma empresa de varejo, que tem o desafio aí de se transformar na maior e melhor plataforma, como é que a gente trazia todo esse movimento para engajar os nossos colaboradores? Foi aí que a gente conheceu a solução do Dialog, foi aí que a gente pensou, peraí, isso pode ser uma opção, por quê? Porque além de ser uma rede social que funciona de uma forma funcional, que funcionalmente é bem simples para a gente usar internamente, ela tem uma conexão muito forte com os nossos outros canais. Então, a gente pensou como plataforma, ela ia possibilitar que a gente conectasse esses colaboradores que não tinham acesso ao e-mail, além de promover o engajamento, ou seja, além de deles
fazer com que essa informação chegue a esse colaborador, eu vou saber o que acontece em outras regiões, em outras localidades, ao mesmo tempo. Então, ou seja, a gente acabou tendo acesso a fotos, imagens, ações que a gente, como em comunicação, às vezes demorava um pouco mais para nossa rede tradicional, né, de influenciadores e dessa comunicação que a gente faz acontecer. O mais rico e o mais interessante de tudo isso é que a gente vê isso acontecer naturalmente. Hoje a gente tem a área de comunicação como uma grande gestora aí que instrumentaliza, faz a gestão desse canal integrado aos demais canais que a gente utiliza, e a gente instrumentaliza, a gente, na verdade, dá suporte às áreas, mas eles fazem sua própria comunicação, né? Hoje as pessoas já fazem a gestão das suas próprias redes e não é diferente dentro da empresa. Então, uma campanha, uma ação, isso é trabalhado junto com a área, mas eles têm autonomia. Isso faz com que a gente tenha acesso a eventos, a ações que estejam acontecendo em tempo real. A gente consegue reagir, consegue interagir, e isso faz com que a empresa fique muito mais viva e muito mais presente. E é algo natural, né? Porque esse acesso, tanto o acesso quanto o engajamento, não é obrigatório, mas, obviamente, que quando você tem algo que funciona, as pessoas não querem ficar de fora. Então, essa eu diria que é a melhor propaganda, né? Você conta com isso para dar visibilidade às ações, aos projetos, às iniciativas. Então, ela funciona muito bem, considerando que é um aplicativo simples, que funciona tanto para o desktop quanto para o celular, e resolveu o nosso problema para fazer essa informação e essa comunicação chegar até parte dos nossos colaboradores. Perfeito. Agora eu quero saber, na sua visão, qual a importância da mensuração na comunicação interna? Como isso é feito na Nutrim? Perdão. Como isso é feito na Nutrim? E eu queria também saber se existe alguma métrica ligada à KPI do negócio. Vamos lá. Eu acho que assim, a gente sempre escuta falar sobre mensuração, isso é super importante. Acho que medir a efetividade do que a gente faz é extremamente importante. Nós temos nossos KPIs, nós temos métricas, a gente, obviamente, hoje consegue mensurar e ter acesso a informações com o nosso dashboard em tempo real, não só dessa ferramenta, como de outras, né? Quando a gente fala de uma gestão integrada, aí a gente consegue olhar isso tanto do ponto de vista interno quanto externo e chegar em números e dados que nos deem informações que nos sinalizem, estamos no caminho, não estamos, está funcionando, não está. Uma das coisas que eu mais gosto de falar, Marcela, que é super simples. Quando a gente trabalha com comunicação, muitas vezes isso está intrinsecamente conectado à liderança e gestão. Muitas das vezes as questões estão ligadas a esses temas e você trabalha muito com percepção ou opinião, ou muitas vezes o desejo ou a área tem uma aspiração de um projeto ou de trabalhar uma ação, e às vezes isso vem realmente não muito respaldado em dados, em argumentos. E eu acho que muitas vezes, para nós como profissionais, que às vezes é um processo de educação mesmo, até do nosso próprio colaborador, seja ele gestor ou seja ele atuando em diferentes níveis da organização, quando a gente traz dados e informação, a gente começa a entender um pouco, quando a gente fala de tendências ou a gente fala de nível de interesse. Você quer ver um tema super simples? Quando a gente tem uma news e a gente parte daquele princípio que ninguém abre, ninguém lê, ou as pessoas não têm acesso. Não, a gente começa a desmistificar algumas grandes frases que as pessoas usam, ou mitos internos que a gente tenha com informação. Então, eu consigo mostrar, sim, as pessoas estão abrindo, mas sim, as pessoas têm interesses, às vezes, distintos do que você tem. Eles querem saber de um assunto, não querem saber desse. Então, a gente precisa balancear entre o que a liderança tem de temas ou assuntos interessantes ou a informação com que a organização quer saber. Esse é o nosso papel, né? Isso aqui é um tema delicado, mas a gente precisa tratar os temas difíceis e os temas que são mais agradáveis, né? Então, acho que o que acontece é que a gente passa a lidar e trazer informação para a tomada de decisão, né? Não só do ponto de vista de informação gerencial, que nos apoia em decisões, sejam elas do ponto de vista reputacional, institucional, mas também relacionadas ao negócio, né? Quando a gente percebe que tem questões de engajamento, quando a gente percebe que tem questões de problemas de gestão em uma área, eu acho que a gente consegue influenciar melhor a discussão quando ela é baseada em argumentos e dados, e não opiniões, né? Então, acho que isso é importante, a gente traz a nossa experiência, e eu acho que os KPIs, nós não temos hoje nenhum KPI diretamente, mas nós temos hoje um KPI relacionado à reputação, que isso é para toda organização globalmente. Então, a gente tem isso por região, e está lá, né? E está lá, ladinho dos resultados, né?
da corporação tem um KPI de reputação. E a comunicação, que trabalha, obviamente, com outras áreas, mas tem um dado super importante para nós ali, que é a reputação, que é como é que a gente está fazendo, construindo isso de dentro para fora. E isso é extremamente importante, porque a gente percebe que não basta só o resultado em si do negócio. Do ponto de vista reputacional, isso é extremamente importante. Como é que a empresa está sendo percebida? Como é que é a imagem dessa empresa? Qual a opinião que as pessoas têm sobre a empresa? O que as pessoas querem saber sobre essa empresa? Não só para alavancar do ponto de vista de vendas, comercial, isso é extremamente importante, quanto elas conhecem da empresa, confiam na marca e nos seus produtos, mas como é que eu posso estar inseridas em conversas e debates que são importantes para a organização? Então, a questão do ponto de vista reputacional é extremamente importante e é uma jornada de longo prazo, né? A gente vai construindo isso tijolinho a tijolinho e tem que essa manutenção precisa ser muito cuidadosa. Mas eu acredito que hoje, se você não está mensurando o que você está fazendo, efetivamente, a qualquer momento, o vento pode soprar para o outro lado e a tomada de decisão vai ser baseada em opiniões ou estilo de gestão diferente. Então, acho que quando você traz isso de uma forma consistente, você consegue mostrar o resultado de um trabalho de forma mais efetiva. E eu acho que, nesse sentido, a comunicação interna, por muito tempo, ficou relegada a algo ligado diretamente só à vontade de uma área ou de uma gestão. Eu acho que hoje a gente já tem, há muito tempo, condições de mensurar e de usar esses recursos, não só do ponto de vista, né? A gente por muito tempo ficou só muito fortemente medindo só a comunicação externa. Eu acho que hoje, do ponto de vista de comunicação interna, você tem ferramentas e você tem hoje muito mais informação para apoiar uma tomada de decisão ou sinalizar um caminho ou uma direção para a organização. Perfeito. E por fim, a última pergunta, quero saber. Bem, você possui mais de 20 anos de experiência na comunicação no agronegócio. E eu queria então saber quais são as suas dicas e conselhos para profissionais da área que querem fazer um trabalho estratégico e que seja relevante para a organização. Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é você, do ponto de vista técnico, né? Eu acho que hoje, como eu já falei, do ponto de vista de tecnologia e de informação, você tem muito conteúdo disponível. Então, eu acho que a pessoa precisa ter muita conexão com o negócio onde ela está inserida, conhecer muito do negócio, entender de fato, porque a comunicação, eu acho que ela tem uma... Se você pensar hoje, quando as pessoas dizem a comunicação do ponto de vista estratégico, sim, ela tem muitas vezes uma função que é informar, que é conectar, que é articular, mas ela se torna estratégica a partir do momento em que você, de fato, está presente na liderança da organização, que de fato tem uma organização que entenda que a comunicação ou o marketing são áreas estratégicas para atingir esse resultado. Isso com sustentabilidade, com relações governamentais, acho que tem uma série de áreas, mas em comunicação eu acho que principalmente, o profissional que atua nessa área precisa ter muita convicção daquilo que ele faz, acreditar no que a gente faz e, de fato, ter, a partir daí, um planejamento que seja muito conectado ao negócio. Eu vejo, às vezes, muito profissionais, colegas em empresas que têm uma comunicação que, muitas vezes, a gente realmente tem uma série de ações, de projetos, de iniciativas. Tecnologia hoje trouxe infinitas possibilidades, mas eu acho que precisa fazer sentido para a organização, precisa fazer sentido para o momento que a gente está vivendo dentro da organização e precisa suportar o negócio. Então, eu acho que é uma comunicação que não importa onde ela esteja ligada, que área, em que cadeira, de que forma, se estiver fazendo sentido para a organização, se estiver dando resultado, eu acho que realmente é onde ela tem que ficar. O que eu acho é que a gente precisa ter, de fato, uma orientação para entender que a comunicação pode sim, e do ponto de vista não só reputacional, mas ela é extremamente importante para que a gente construa uma organização sustentável e no longo prazo, né? E eu acho que existem formas de você fazer isso, e você precisa estar... Primeira coisa que eu diria para todo mundo que atua nessa área, além de ter que ser muito apaixonado, nunca parar de estudar, nunca perder a curiosidade por aprender, porque a gente está se renovando a todo momento, é conhecer muito do negócio do setor onde você quer atuar. Isso é fundamental, para que a gente fale a linguagem do negócio, para que a gente entenda aonde ele está atuando e como que a gente pode trazer valor, né? Perfeito. Bem, a Dialog é a plataforma líder em comunicação interna no Brasil há 2 anos consecutivos. Com a nossa solução multicanal, é muito mais fácil destravar a experiência do colaborador
engajamento e comunicação interna de uma só vez. E tudo com o apoio de métricas. Nosso dashboard conta com 50 indicadores. Saiba mais em www.dialog.ci. Agora, voltando, Luciane, quero muito agradecer a sua presença. Foi um prazer, uma honra conversar com você. Espero que as pessoas que estejam assistindo, escutando esse episódio, né, quando ele for lançado, aprendam tanto quanto eu aprendi. Então, agora eu quero abrir o microfone, quero perguntar se você gostaria de deixar alguma consideração final, algum contato. Não, só agradecer você, Marcela, agradecer a Dialog por essa oportunidade, falar sobre comunicação, que é um tema que eu sou apaixonada, que eu adoro, e falar que o nosso time aqui na Nutrim está à disposição, se as pessoas quiserem saber um pouco mais como funciona, como é que a gente trabalha isso no dia a dia, estamos abertos e à disposição. Obrigada. Perfeito. Bem, ficamos por aqui. Eu convido você que está assistindo, você que está escutando esse episódio, a, além de visitar o nosso site, dar um pulinho no Comunicação Interna Transforma, o hub de conteúdo da Dialog. Lá você encontra muito conteúdo valioso para profissionais de comunicação interna, RH e inovação, como artigos, materiais ricos, cases e outros episódios do Dialog Talks. Acesse blog.dialog.ci. E, além disso, nos acompanhe nas redes sociais. Você nos encontra no LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube e Spotify como Dialog Comunicação Interna. Todos os links estão na descrição. Eu sou Marcela Freitas Paz, editora do Comunicação Interna Transforma. Até a próxima. Tchau!